Olá pessoal, aqui fala o Edson Felipe do canal Felipe Teclanos. Quero dar boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos estudar sobre SQL com Python. Vamos aprender como criar um banco de dados no SQLite usando o Python. Vamos criar um banco de dados, vamos criar uma tabela e vamos inserir dados dentro dessa tabela, em cada coluna referente ao seu tipo. Para já vamos criar aqui o nosso arquivo code.py, que é a extensão do Python. Vamos dar aqui um import SQLite para trabalhar com a biblioteca SQLite. Primeiro vamos criar aqui uma conexão com o banco de dados. Deixa eu escrever aqui conexão banco. Vou criar isso usando o método try except. Para tratamentos de erro, vou dar um path aqui que será o nosso caminho de onde o arquivo estará. Vou copiar o arquivo aqui, vou colá-lo aqui, vou trocar essas barras. Primeiro vou dar o nome aqui, loja.db, que é a extensão para banco de dados. Vou trocar essa barra aqui. O nome do nosso banco de dados será loja. Vou organizar aqui. Então está aí o nosso path, o nosso caminho. E vamos criar uma variável que possibilitará conectar com o banco de dados. Vamos chamar aqui o SQLite.connect, entre parênteses, o path, o caminho. Se tudo correr certo, vou dar aqui um print. Conexão bem sucedida. E se algo der errado, vou dar aqui um except print. Vai dar um print na tela. Falha na conexão. Vou executar aqui. Ele já executou e disse ali conexão bem sucedida. Ele acabou de criar o nosso banco de dados. Conexão e criação bem sucedida. Vamos aqui para o SQLite 3. Vou procurar a nossa pasta, está ali o nosso arquivo loja. Vou selecionar ele, fazer um teste de conexão. Ali cego verde, então se vê que a conexão foi bem estabelecida. Duplo clique, então podemos ver que no campo de tabelas está vazio. Então vamos precisar criar uma tabela. Então não vou precisar mais do print, conexão bem sucedida, já que a conexão foi bem sucedida. Vou dar aqui criar tabela. Vou usar novamente o método try. Vou criar uma variável chamada query, que vai comportar a nossa query. Vou passar aqui um create table, criar tabela, fazendo uma tradução aqui, create table, cliente. Então vamos criar uma tabela chamada cliente no banco de dados loja. Então create table cliente, vou passar aqui o ID integer, primary key, auto increment. Com auto increment, com a constraint auto increment, não será necessário colocar o notable, já que ele substitui isso, acaba substituindo isso. Então esse ID será o nosso controlador de auto increment. A cada dado que for inserido, ele vai armazenar um debaixo do outro, com uma posição, outra contraposição, sem ter que ir lá alterar manualmente. Então vamos trabalhar aqui com 3 aspas para podermos dar uma quebra na linha. Vou colocar aqui
quebrar a linha para maior organização. Vou dar aqui um nome. Travessão cliente. Esse cliente é para identificar que faz parte da tabela cliente. Vou dar aqui o tipo varchar, tamanho 30, not null, que será obrigatório preencher este campo. O campo não pode ficar nulo, não pode ficar vazio. É o que significa constraint not null. Vou dar aqui um telefone, criar uma variável de telefone, cliente, o tipo integer, inteiro, tamanho 9. O número terá 9 dígitos. Terá constraint not null. Será obrigatório preencher este campo também. Vou criar aqui o e-mail cliente, achar, tamanho 20, not null. Também será obrigatório preencher este campo. Agora vamos criar um cursor que vai receber a variável C. Vamos chamar a nossa conexão. Vai receber o parâmetro aqui cursor. Então o cursor for chamado, ele será o responsável por trafegar nessa conexão. Por fazer a conexão, vamos chamar aqui novamente a nossa conexão, a nossa variável conexão. Vamos dar aqui um execute para executar a nossa query, que é a criação de tabela. E se tudo der certo, vamos dar um print aqui, tabela criada. Vamos dar um accept, vamos dar aqui uma mensagem de erro. Caso algo dê errado, falha na criação da tabela. Vamos executar. Então está aí, tabela criada. Isso indica que a tabela foi criada com sucesso. Vamos aqui para o SQLite. Vamos dar um refresh. Está aí a nossa table, cliente, coluna, ID. Então está aí a nossa tabela cliente, ID, integer, primary key, nome, varchar 30, telefone, integer, tamanho 9, e-mail cliente, varchar, tamanho 20. Vamos aqui em data, os dados sem dados existentes. Então vamos precisar inserir dados nessa tabela que acabamos de criar. Para fazer isso, vamos copiar esse método try except, vamos precisar dele. Vou copiar ele e comentar porque a query criação de tabela não é mais necessária. Vou dar aqui um inserir tabela. Então vamos criar aqui os dados, as variáveis que receberão os dados do teclado. Vou criar aqui um nome, vou dar o input, parênteses, digite o seu nome, que receberá dados em string. Eu vou criar aqui a variável número, que será responsável por receber o número de telefone. Vou criar um int, input, o int pessoal, é para que ele receba dados em inteiro, dados numéricos. Vou dar aqui um int, parênteses, dentro do int, vou colocar um input, digite o seu número, dos pontos, espaçamento. E aqui vou criar o e-mail, a variável e-mail será igual a input, digite o seu e-mail. Dois pontos. Então, tá aí, olhei nosso método try.
Vamos alterar aqui a nossa query. Vamos usar a mesma coisa, a mesma estrutura. Vou colocar 3 aspas aqui para podermos quebrar a linha. Vamos dar aqui um insert into cliente. Vamos passar aqui o nome das colunas que criamos lá. Vou até copiar aqui o nome cliente, que será o primeiro parâmetro. A seguir, telefone cliente. A seguir, e-mail cliente. Então, esses 3 parâmetros aí, vamos passar aqui o parâmetro values, que são os valores a serem inseridos. Vou passar aqui o parâmetro f para poder adicionar variáveis dentro da string. Então, vamos aqui no values, dentro de aspas simples, vamos adicionar uma chave. Vamos colocar aqui o nome da variável nome, que é o primeiro parâmetro, vírgula, aspas simples, chavetas, número, que é a segunda variável, que é o segundo parâmetro, e depois vírgula, aspas simples, chaves, e-mail. Vamos usar a mesma estrutura aqui, cursor, conexão, execute query para executar a nossa query. Vamos ter que usar novamente a variável conexão e passar o parâmetro commit para que quando os dados forem inseridos, eles fiquem fixados no banco de dados, em nossas colunas, no nosso banco de dados. Sem isso, podemos sim inserir os dados, mas eles, logo que inseridos, desaparecem. E se tudo correr certo, vou dar aqui um print, dados inseridos, e depois um except, falha na inserção. Então, como podemos ver aqui, não tem nada de um update ali. Vamos aqui executar o nosso código. Ele está perguntando o meu nome. Vou dar aqui o meu nome, Edson Felipe. Vou dar aqui o meu número, 84 1 2 3 4 5 6 7. Ele tem 9 posições. Vou dar aqui um e-mail, vou inventar um e-mail aqui. Vou dar aqui um edson@hotmail.com. Então, desse jeito, dados inseridos. Ele mostrou que os dados foram inseridos corretamente. Então, vou atualizar aqui, como podemos ver aqui, o ID, posição 1, nome Edson Felipe, telefone 841 até 7, e-mail edson@hotmail.com. Vamos rodar novamente. Ele vai perguntar o nome. Vou colocar aqui o Joseph 86 1 2 3 4 5 6 7. Vou colocar aqui joseph@hotmail.com. Dados inseridos. Então significa que os dados foram inseridos corretamente. Vamos aqui, atualizar a tabela. Tá aí, Joseph. Dados inseridos corretamente. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se isso te interessou, clica aí no botão de gostei, porque isso ajuda muito o canal. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.